Olá, minha gente! Para quem não me conhece, eu sou Marialina Baldassari, médica endocrinologista e estou trazendo uns conteúdos a respeito de saúde e bem-estar. Para quem ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, curta e compartilhe esses conteúdos que são, na verdade, informações importantes de grande valia. O tema hoje vai ser hidratação e desidratação. Água, elemento essencial nas nossas vidas, não é mesmo? Não só nas nossas vidas, mas na vida do planeta. Nós sabemos que moramos no planeta Água. 75% da crosta terrestre é coberta de água. Por coincidência, 75% do nosso corpo humano, quando nascemos, é também constituído de líquidos. Nossa! Toda a circulação, toda a troca de nutrientes, o transporte de nutrientes para os tecidos, de oxigênio para os tecidos, inclusive a eliminação das toxinas do nosso organismo, todo esse mecanismo de nutrição e limpeza e oxigenação é feito através de um sistema circulatório. A gente pode até comparar com o sistema de navegação. Vamos pensar assim, o Rio Amazonas, o rio tem os afluentes dele, depois aqueles riozinhos menores, e eles vão ficando mais estreitinhos, mais rasos, aqueles igarapézinhos, até chegar naquelas regiões mais remotas, onde passa só uma canoinha e olhe lá, e leva o que? Faz o transporte para essas regiões bem remotas. Então a mesma coisa, na nossa circulação, a gente tem como um sistema de navegação. A gente tem os vasos que vão se tornando menores à medida que eles vão se distanciando do coração, vão para a periferia, até se tornarem capilares, onde a espessura, eles chamam capilares porque a espessura deles é da espessura de um capilar. Você imagina o sangue passando ali dentro. Esse sangue está transportando todos esses nutrientes, oxigênio e tirando as toxinas daquele tecido através desse fiozinho de sangue. Então, minha gente, essa circulação, ela deve se fazer com, tranquilidade quando a gente tem sangue. A mesma coisa, quando os rios estão vazios, você não tem navegação. Então a gente precisa colocar líquido no nosso organismo para que haja essa circulação de maneira adequada, principalmente para as pessoas idosas, porque os idosos, eles têm já um endurecimento da parede dos vasos, muitas vezes já tem um processo de ateromatose, de entupimento parcial desses vasos com placas de gordura, muitas vezes calcificadas, e a circulação já não é lá aquela coisa. Se você não hidrata bem, na periferia não chega sangue, e não chegando sangue, a gente não tem as trocas necessárias, não tem vida, e daí começam os problemas. Então, a gente precisa manter o nosso estado de hidratação. E daí, muitas vezes eu pergunto assim para os meus pacientes: você bebe bastante água? A resposta é quase sempre essa: eu bebo muita água. Eu transporto uma garrafinha comigo o tempo todo. Levo para lá, levo para cá. O problema é que muitas vezes a pessoa leva a garrafinha para passear, mas esse líquido precisa estar dentro do organismo. E uma garrafinha só também não é suficiente. Quanto de água a gente precisa para estar bem hidratado? Doutora, eu me baseio pela sede. Olha, a sede nem sempre é um bom indicador de estado de desidratação. Quando você sente sede, muitas vezes você já está bem desidratado. E principalmente na pessoa idosa, se a gente for esperar eles pedirem para beber água, muitas vezes eles já estão sequinhos. Então, as pessoas idosas devem ser cuidadas no sentido da gente estar sempre oferecendo água para elas, mesmo sem vontade, fazer com que elas bebam líquidos, porque elas podem se desidratar de forma bem intensa. Isso pode acarretar tonturas, desmaios, alteração de memória, confusão mental, E é uma coisa frequente nos prontos-socorros. A gente tem muitos casos de pessoas idosas que chegam lá com confusão mental ou com queda, até traumatismo de crânio. Por quê? Porque ao se levantar sentiram tonturas e desmaiaram, acabaram batendo a cabeça
podem quebrar um fêmur, a gente tem de ter esse cuidado. Como é que a gente faz para a gente saber se a gente está se hidratando bem? Então a sede não é um bom parâmetro. Existe um cálculo teórico para a gente ter uma ideia, que é de 35 ml por quilo de peso, para a gente calcular o quanto de líquidos uma pessoa daquele tamanho tem de tomar de líquidos. Porém, esse cálculo não leva em consideração se a pessoa está vivendo num país tropical, mais quente, né? Se ela é uma pessoa que transpira bastante ou é uma atleta que está fazendo mais exercícios e, portanto, está transpirando mais. Então, também não é um parâmetro muito adequado. Existe uma coisa na prática que é simples e eficaz. É você observar a cor da urina. Ela tem de estar bem clarinha, quase branca, em grande quantidade e não estar fétida. Quando a gente observa uma urina assim, a gente tem certeza que a pessoa está bem hidratada. Então, minha gente, a coisa mais simples de você constatar se você está num estado de boa hidratação é analisar essa cor da urina, tá? Essa é a grande dica. E para hidratar, minha gente, o que a gente deve tomar? Olha, a melhor coisa para hidratar é a água, tá? Esse é um remédio bem baratinho, que a gente, assim, em termos, né? Ele é um santo remédio. E a água pura, que pode ser água mineral, pode ser água do filtro, pode ser água até fervida e resfriada. Ah, mas eu não posso me hidratar com refrigerante? Não. Gente, pelo amor de Deus, refrigerante tem aquele monte de antes, edulcorante, acidulante, estabilizante, adoçante. Esses antes todos são substâncias químicas que vão causar uma alteração nos receptores celulares, vão levar uma disrupção endócrina que a gente fala. Então, é uma palavra complicada, mas para dizer que vai bagunçar o funcionamento das células, vai bagunçar o sinal para os hormônios e com isso você vai tender a engordar, pode ficar infértil. Então, não vale a pena. Além do que, refri tem um pH muito ácido, você vai corroer aí o seu esôfago, o seu estômago, né? E vai colocar muito açúcar e sal no seu organismo. Ah, mas pode ser um zero, pode ser um diet, mas tem bastante sal também. Então não vale a pena. Com relação aos sucos, também não vale a pena, gente. Desculpe, mas os sucos, mesmo os naturais, aqueles orgânicos, maravilhosos, suco de uva com resveratrol, tudo bem, o resveratrol é um antioxidante maravilhoso. Só que o suco de uva e esses sucos de um modo geral são um concentrado de frutose, que é o açúcar da fruta. Cai na circulação em grande quantidade e a gente tem liberação de uma quantidade maciça de insulina pelo pâncreas, que é o hormônio para trabalhar em cima da glicose, e a gente vai ter um hiperinsulinismo que vai conduzir você a médio e longo prazo para um diabetes tipo 2. Então, não vale a pena também. E chás? Olha, chá é melhor, mas depende do chá. Existem alguns chás que têm uma ação diurética. Então, o chá verde, o chá mate, o chá de hibisco, eles têm uma leve ação diurética. Então, você pensa que você está se hidratando com ele, mas como você urina mais, você acaba se desidratando. Você pode fazer bem diluidinho ou então alternar o chá com a água. Tudo bem. Tá? Agora, se você perdeu grandes volumes líquidos, por exemplo, né, correu uma maratona ou então teve um quadro diarreico, vômitos, aí você precisa se reidratar com um líquido isotônico natural, né? Pode ser o quê? Pode ser uma água de coco. Só a água não vai repor os eletrólitos que você perdeu nessa diarreia, nesses vômitos, que é o potássio, cálcio, magnésio. A gente tem um pouquinho desses elementos no sangue, mas eles são muito importantes. Então, no líquido isotônico natural, como a água de coco, você pode fazer a reposição também desses elementos do sangue, né? Existem os líquidos isotônicos comprados, tipo Gatorade também. Numa situação dessa, ok, tá? A gente pode fazer um sorinho de reidratação, que é muito fácil de fazer. É só você pegar 1 litro de água,
fervida ou filtrada. E olha, gente, esses filtros de barro são excelentes, viu? Você põe uma colher de sopa rasa de açúcar e põe uma pitadinha de sal ou uma colherzinha de café de sal. Misture bem e ofereça para a pessoa que está desidratada. Agora, se a pessoa está vomitando e não parou de vomitar com a reidratação, a gente tem de ter o bom senso de levá-la a um hospital, a um serviço especializado, onde ela possa receber essa reidratação através de uma via endovenosa, porque ela não está conseguindo segurar esse líquido no organismo. Ela coloca em risco a vida dela. Aí vem aqueles pacientes mais alegrinhos e falam: doutora, a cerveja é um ótimo hidratante. Eu acho que eu vou me reidratar com cerveja. Não, além de ser extremamente calórica, né? Aquela coisa, cerveja é o pãozinho líquido que porque tem cevada e vai aumentar o seu peso, você tem liberação também de hormônio antidiurético, você vai reter líquidos e não vai ser uma maneira adequada de você fazer a sua reidratação, tá? Então nada de bebida alcoólica também. Vai de água. Ai, eu não consigo tomar água pura. Muito bem, vamos aromatizar essa água. Vamos colocar uma casquinha de laranja, vamos colocar pedacinhos de pau de canela, folhinhas de hortelã, pétalas de rosas. Vocês fiquem à vontade, usem a sua criatividade para você aromatizar, deixar a aguinha com cheirinho, com gostinho e ao mesmo tempo não comprometer a principal função dela, que é de hidratar você. Eu vou falar para vocês os sinais quando a pessoa encontra-se desidratada. A gente tem vários sinais. Os olhos fundos, a boca seca, a gente tem pouca saliva, inclusive dá mau hálito, porque as bactérias se proliferam, né? Não tem saliva, elas crescem e podem dar mau hálito. Você tem problemas de intestino preso, você pode ter uma pele bem ressecada, em pergaminho, principalmente em pessoas idosas. Quando você faz assim, a pele não volta. E obviamente, você vai ter fadiga, pode ter irritabilidade, pode ter sonolência, pode ter dores de cabeça, dores pelo corpo, né? Então, tem uma série de repercussões no organismo. E a pessoa idosa, como eu falei, ela é a mais vulnerável, ela pode muito bem perder a memória. Às vezes a pessoa começa a ficar com falhas de memória porque ela não está bem hidratada. Então o sangue não está chegando no cérebro dela de maneira adequada. Confusão mental, quedas, tudo isso pode ser um problema de hidratação. Nós temos de ter um cuidado especial com os idosos e com as crianças, em especial. E com todos nós, bebendo, cuidando do nosso estado de hidratação. Bom, quais são as doenças causadas pela desidratação? São várias. A gente tem o quadro mais grave, que é a insuficiência pré-renal por falta de líquidos, né? A pessoa pode evoluir, inclusive, para uma dependência de diálise, de evoluir até para um transplante renal por conta de desidratação e insuficiência pré-renal. A gente tem cálculos, né? Pedrinhas nos rins, que causam que as pessoas que têm falam que é um verdadeiro parto, né? Na hora de eliminarem essas pedras. Infecções urinárias de repetição e infecções gerais pelo corpo, porque a desidratação altera o pH do nosso sangue e facilita o aparecimento de mais doenças, né? Podemos ter gota, podemos ter um problema metabólico. A pessoa pode ter redução do metabolismo, com uma diminuição da produção da leptina, que é uma sinalização do estômago para o sistema nervoso de que a pessoa está satisfeita, e ela tem um aumento da produção de um outro hormônio chamado grelina, que vai dar uma sinalização de que ela está com fome. Então ela pode ficar mais compulsiva na alimentação. Gente, tudo isso em decorrência de um quadro de desidratação, né? Um envelhecimento precoce, você fica com mais rugas. Não adianta a gente passar creme de hidratação caro no rosto se a gente não faz a hidratação de dentro para fora. Então, é mais fácil a gente tomar água, tá? É o que eu tinha para dizer para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, vão lá, curtam
e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam acessar essas informações que são de grande valia. Grande abraço e até o próximo vídeo.